Olá, meu nome é Malu e hoje eu vou fazer mais um desafio de desenho, que não é um desenho no seu estilo que eu costumo trazer por aqui. O desafio é o Pinterest escolher o meu desenho, que é quando você pesquisa no Pinterest, tipo, roupa, pose, cabelo, paleta de cores e tudo mais. E aí você sempre pega a primeira referência que o Pinterest vai dar pra você e você mistura todas as referências e faz um desenho a partir disso. Então, bora lá pra gente ver como é que vai ficar o resultado desse desenho. Primeiro, vamos começar procurando as referências. Eu coloco tudo em inglês no Pinterest porque aparece muito mais resultado. Então, eu pesquisei primeiro a paleta de cores, aí eu fui escolhendo sempre a primeira imagem que tava aparecendo. E a primeira, eu achei que ela tava com uma cor muito esquisita, assim, tipo, tinha muita cor. Não tinha uma vibe, assim, definida. Aí a segunda era um patrocínio, como vocês podem ver. E a terceira era essa meio cítrica e tal. E aí foi essa mesmo que eu peguei, que eu achei que era melhor, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir fazer nada com a primeira paleta de cores, tá? Eu não sei se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, o resto eu peguei tudo da primeira imagem. Daí depois eu procurei a pose do personagem. E eu peguei a primeira, tá, gente? Que eu achei que não era muito difícil, não. Meu celular, ele parou de gravar assim do nada. Por isso tava aparecendo tudo que eu já tinha pesquisado na barra, tá? Só que eu simulei tudo de novo pra vocês verem que eu peguei a primeira imagem de todas as imagens que eu peguei. Aí a cor do cabelo apareceu esse ruivinho, que eu achei bem fofo. Poderia ser um colorido? Não poderia, mas ok, eu aceito o ruivo. Pra acessórios eu pesquisei separado, aí eu coloquei brincos primeiro. E eu peguei esse primeiro que apareceu. E eu achei muito lindo, né? Que eram igual. Daí, como eu já tinha pesquisado acessórios de brincos, eu pesquisei só acessórios e apareceu o óculos, as luvinhas, que eu achei chiquérrimas, queria muito elas, e o colarzinho de pérola que, sinceramente, eu achei nada a ver, mas ok. E eu também pesquisei acessórios de cabelo e apareceram essas tiaras, mas talvez eu não use porque eu achei muita coisa, sabe? Achei que vai ficar muita informação. Aí depois eu pesquisei o cabelo, que apareceu esse, que é muito lindo também, um cabelo meio bagunçado, não sei se eu consegui deixar ele bagunçado o suficiente, mas eu achei ele muito lindo. E depois eu pesquisei roupa. E aí, pra deixar mais interessante, eu pesquisei, tipo, roupa. Daí apareceu esse cropped com essa sainha. E aí eu peguei só o cropped. E depois eu pesquisei roupa, parte de baixo. E aí apareceu essa calça larga que eu achei chiquérrima também. Que eu achei esse look muito legal. Não gostei muito das cores, mas achei o look muito legal. E aí depois eu baixei tudo, tá, gente? Eu fui organizar tudo no moodboard pra facilitar na hora de desenhar. E eu achei que combinou, assim, tipo, demais tudo que eu escolhi. Com certeza eu usaria esse look, não nessas cores, mas eu usaria esse look nessas cores que tá na paleta de cores, tá? Porque não tem nenhum preto. E eu gosto de roupa preta. Eu não mostrei, mas eu também peguei referência de expressão facial, que é essa penúltima imagem que eu coloquei, que foi muita cagada de eu ter achado. Ela era a primeira, tá? Eu juro. Mas eu achei muita cagada de ela ser super parecida com a pose da menina. Enfim. E eu também não gravei o sapato, mas foi esse aí. O meu Pinterest, ele é meio maluco, tá, gente? Igual eu. Então aparecem umas coisas meio nada a ver, que não combinam nada comigo, assim, tipo, não são coisas que eu gosto. Mas eu achei que esse look, ele acertou em cheio, tá? Não acertou na paleta de cores, mas acertou no look. Então, vamos recapitular tudo que eu coloquei aí. Tem a paleta de cores, tem a pose, tem o cabelo, cropped, a cor do cabelo, a expressão facial, a calça, o sapato, o óculos, a luvinha, o colar de pérolas, uma tiara e brinquinho. E eu salvei essa imagem em geral para usar de referência. Então, agora a gente vai fazer um desenho usando essa imagem de referência, né? Então, primeiro eu comecei já deixando a texturinha do fundo no Canva, né? Pra não ficar tudo branco, que eu não gosto de desenhar no branco. Eu gosto sempre de desenhar em cima de uma texturinha. E aí, eu tive essa ideia de fazer esse desafio, porque no curso que eu tô fazendo, eu tenho as aulas do Hiro, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito sobre gestual. E eu achei que seria muito divertido finalizar um desenho depois de ter passado a semana inteira treinando gestual. Então, eu vou deixar o canal deles na descrição pra quem quiser ver. Ele é muito bom, ele ensina muito bem e ele faz essas coisas de parada de gestual, de pose mais dinâmica e tudo mais. Tem um curso também que ele faz desse negócio de gestual, acho que chama Moshin, não sei se eu falo certo, mas é esse. E eu achei esse curso bem interessante, assim. Acho que as aulas vai começar em agosto. Não é uma publi, tá, gente? Mas eu tô falando porque se alguém tiver interessado pra fazer, né, eu acho que é bem interessante esses exercícios que ele passa, as aulas dele. Eu fiquei até interessada em fazer o curso
curso dele. Talvez eu faça. É só uma recomendação pra vocês. Eu vi algumas aulas que ele dá na Alaska Academy, que é o curso que eu faço, que tem a Brenda, que tem a Lulok e tudo mais. E eu curti muito as aulas que ele deu lá. E aí eu fiquei muito interessada em fazer todo o curso por causa disso. Então eu tentei aplicar algumas coisas que ele fala na aula dele pra deixar o personagem mais fluido e tudo mais. Eu priorizei, né, explorar bastante a pose dessa personagem nessa ilustra. Então eu começo fazendo um esboço bem rapidão, sim, sabe? Pra ter a sensação de movimento. E aí depois eu vou refinando melhor. E eu salvei esse primeiro sketch que eu fiz como referência. E aí eu refiz a mesma pose com menos informação pra facilitar, deixar ela mais dinâmica. Então, tipo, eu fiz a pose várias vezes, né? Tipo, aí depois eu fiz de novo, mais rabiscado. Aí eu refinei, ajustei o tronco e deixei a pose mais tortinha, assim. Tentei dar uma exagerada um pouco, porque eu não sou muito boa ainda, né? Em fazer gestual e anatomia e tudo mais. Então, eu acho que não é muito bom eu explorar muito o exagero nessa hora que eu estou aprendendo. Mas eu tentei dar uma leve exageradinha, entendeu? Uma leve, assim, pouquinho. Nem dá pra perceber. Mas pra mim, eu exagerei. Daí depois eu fiz mais um rascunho um pouco mais limpo pra visualizar as formas e tal. E eu tentei fazer esse desenho em 2 dias diferentes. Porque o olho, ele acostuma, né? Quando a gente tá olhando muito tempo a mesma referência, ao mesmo desenho e tudo mais. E eu sempre faço alguns erros, assim, bem milimétricos, que eu acho que pra mim fazem muita diferença. Talvez as pessoas não percebam tanto, mas eu percebo esses erros que eu faço e aí eu tento arrumar eles depois que eu já fiz, né, o personagem, e aí dá muito mais trabalho. Então eu tentei priorizar mais em fazer o esboço desse desenho pra eu conseguir, pra eu não precisar ficar arrumando tanto depois que eu faço a line, sabe? Porque depois eu faço a line, aí eu falo, nossa, mas tá feio isso aqui, tá errado isso aqui. Aí eu tenho que arrumar tudo de novo. Isso aí não funciona, então é melhor a gente errar no esboço e a line é a line. Aí, então eu trabalhar em 2 dias diferentes, né? Fazer isso em 2 dias diferentes me ajudou muito pra eu ver esses errinhos milimétricos e arrumar eles antes de começar a fazer a line. E eu comecei a fazer esses estudos de gestual, né? De dinâmica pra deixar o personagem mais legal. Porque eu tô com muita dificuldade nisso nos meus personagens do meu livrinho. Porque eu tava achando eles muito estáticos, assim, travados. Tipo, até com o movimento que eu desenhei, eu achei que ele tava muito duro. E eu percebo isso demais, assim, quando eu olho meus desenhos, que eles não têm tanta essa fluidez, sabe? E tudo mais. Então, eu tento muito equilibrar, né? Essa falta de movimento com o acabamento, deixar o cenário mais interessante, colocar cor, textura, porque, né, a gente não é bom em tudo. Tem que ter um equilíbrio. Então, eu tento equilibrar, já que eu não sou tão boa, né? No movimento, no personagem, nessa fluidez, eu gosto de compensar com outras coisas. Mas, aí eu lembrei das aulas do Hiro na Alaska Academy e eu pensei, se eu tirar uma semana só pra estudar isso, será que me ajuda um pouco mais? Porque como eu tô na fase da blocagem do meu livro ainda, do meu livro infantil, eu tô colocando as cores, né? Que blocagem é quando você coloca as cores base, né? Já antes de começar a finalizar o desenho. Então eu tenho ainda alguns passos pra finalizar os personagens nas minhas páginas-chave. Então eu achei que seria uma ótima ideia fazer essas aulas agora, antes de eu começar a fazer os personagens, pra quando eu começar a fazer os personagens ele ficar um pouco mais interessante, sabe? Eu posso conseguir arrumar algumas coisas e tal. Inclusive, na primeira página do meu livrinho, eu já consegui arrumar ali uma pose que eu achei que o Peter voando tava meio esquisito. Então, aí eu dei uma arrumada ali já pra ficar mais interessante. Então, eu achei que as aulas já me deram, assim, um estalinho, assim, pra me ajudar nessa parte. E se você tá meio perdida, não tá entendendo nada que eu tô falando, eu tô fazendo um livro infantil do zero, na mentoria com a Brenda Bossato, que é uma releitura do Peter Pan. E esse projeto que eu tô fazendo, ele não é nenhum projeto de editora, nem nada disso, é um estudo que eu vou colocar no meu portfólio. Então tem vários vídeos aqui no meu canal mostrando tudo, né? Os esboços, moodboard, storyboard, escolhendo as páginas-chave. Então se você se interessa nesse conteúdo, confere aí no canal que tem tudo aí sobre isso e eu tô postando, assim, uma vez sim, uma vez não aqui, né? Uma semana sim, uma semana não no canal, sobre meu processo do livro infantil, porque tá sendo um processo bem lentinho. Então, eu tô editando com bastante tranquilidade esses vídeos, fazendo bem devagarzinho e tudo mais. Enfim, mas só sendo, assim, uma semana de estudo de gestual, eu já senti que me ajudou muito. Então, assim, eu já vim do realismo, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas tem um vídeo aqui que eu contando também sobre minhas coisas. Pesquisa aí que você mexe. Mas, assim, eu vim do
do realismo. Então eu fazia bastante estudo de pose. Eu mostrei também alguns estudos, alguns personagens que eu fazia no meu sketchbook da faculdade. E eu também fiz também aula de desenho com modelo vivo. Então eu tenho uma noção assim, sabe? Tenho noção. Mas eu nunca fiz estudo com foco na ilustração, que é o que eu tô fazendo agora. Tô testando muito meus estilos, né? Sempre fazendo estilos diferentes, coisas diferentes, pra entender o que eu gosto. E eu achei que esse desafio, né, de que o Pinterest escolhe meu desenho, foi, assim, uma ótima forma de explorar mais isso e usar elementos que eu não sou tão familiarizada, apesar de ele ter escolhido coisas que combinam muito comigo, mas não foi tão desafiador assim, mas eu tentei fazer uma coisa diferente, assim, fazer um personagem diferente que não é o que eu costumo fazer personagens, assim, com tanta frequência. Depois de eu ter me dedicado tanto tempo pra trabalhar na pose do meu personagem, eu comecei a usar a paleta de cores, que foi bem tranquilo aplicar essa paleta de cores. Eu achei que as cores combinaram muito bem. Eu só dei alguns ajustes ali pra não ficar tão apagado, mudar um pouquinho a saturação, mudar um pouquinho o brilho ali, pra ficar com um pouquinho de contraste. E geralmente eu faço um estudo de cor bem bagunçado, assim, só pra testar. E depois eu vou ajustando a cor por cor, né, até deixar do jeitinho que eu gosto. Depois disso eu começo a fazer a pintura mais finalizada. E aí eu usei os brushes da Luloca pra fazer esse desenho, tá? Que eu acho os brushes dela muito, muito, muito bom pra fazer esse tipo de desenho, fazer desenho de personagem e tal. O brush de pintura dela é muito fluido, assim, parece marcadores, sabe? É muito rapidinho de você fazer. E eu adoro também esse brush de line, porque eu acho muito bom esse brush de line que eu usei. Eu tô fazendo mais um merchan aqui. Já fiz o merchan da Alaska Academy, já fiz o merchan do Hiro, e eu tô fazendo o merchan dos brushes da Luloca. Então, assim, eu sou uma merchan de mim, eu não faço. Não, mentira, eu fiz um pouquinho aqui pra vocês verem os vídeos do meu canal. Mas enfim. E uma dica que eu descobri recentemente, né, que eu tô tentando aplicar muito nos meus desenhos, é usar o mínimo possível do zoom. Principalmente na hora de fazer o esboço e na hora de fazer a line. E eu acho isso super difícil de desapegar, porque a line, ela fica cheio de errinho, mas isso evita muito da gente ficar perdendo muito tempo fazendo detalhe que ninguém vai ver. Eu acho engraçado porque, assim, na época que eu fazia realismo, eu nem usava muito zoom, assim, porque eu entendia essa dinâmica, sabe? Que eu não vou ficar perdendo muito tempo fazendo detalhes que não vai aparecer. Então, quando eu fazia desenho realista no iPad, tipo, eu deixava bem distante a imagem, eu ia fazendo ali, vendo as manchas e fazendo desse jeito. E aí, quando eu comecei a fazer ilustração, eu esqueci disso, entendeu? E eu comecei a achar que quanto mais detalhe a gente colocava, melhor. E eu sempre aproximo muito, muito quando eu tô fazendo meus desenhos. E aí, a gente faz detalhe que não aparece, né, no final. E às vezes ele é um detalhe que é mais um ruído que atrapalha mais do que aparece, entende? Não sei se dá pra entender o que eu estou tentando dizer. E assim, ninguém fica dando zoom no Instagram, então a Ilustra, ela precisa funcionar de longe. Ela precisa estar clara de longe, sem que o espectador precisar ficar aproximando o desenho e tudo mais. Então eu busquei fazer a line e a pintura desse desenho, tipo, tentando aproximar o mínimo possível pra fazer, principalmente pra fazer as sombras da pintura. Eu fiz as sombras bem assim, de longe. Não tentei aproximar, gente, sério, foi muito difícil, porque eu adoro aproximar pra fazer sombras e brilhos, porque eu acho que eu não consigo fazer de longe, assim, sem zoom, mas eu tentei muito não aproximar pra ficar bem agradável, assim, quando aparecesse a imagem de longe, né? Daí, depois de fazer a pintura, né, a base da pintura, eu comecei a fazer os sombreamentos, coloquei algumas luzes, eu fiz as luzes, eu usei, né, a técnica que eu já falei aqui no canal também, que eu deixei as sombras com filtro de multiplicação. A parte mais clara do desenho eu coloco com filtro de tela. E aí depois eu faço os detalhezinhos, né, em branco, pra dar essa dimensão no desenho, sem eu ficar precisando perder muito tempo procurando, né, qual cor que eu vou usar de sombra e qual cor que eu vou usar mais clara pra deixar o desenho mais 3D, porque eu gosto de um desenho mais 3D. Então é isso. Aí depois disso eu finalizei, né, fui finalizando o desenho e tal, e aí ficou desse jeito. Esse foi o resultado do desenho. Eu espero que vocês tenham curtido o bate-papo, que eu tenha dado algumas dicas úteis, e eu adorei muito fazer essa arte. Eu achei que ficou bem diferente do que eu costumo fazer. Eu acho isso sempre legal, me desafiar a fazer coisas diferentes. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E tem outros vídeos aqui no meu canal, mostrando todo o meu processo de livro infantil, o vídeo do meu primeiro sketchbook. Então pode conferir aí, que
que eu vou ficar muito feliz se você conferir os outros vídeos. E se você quiser acompanhar todo o meu processo aí do meu livro infantil, outras coisas, né, meus processos de aprendizado aqui, ilustração e tal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!